Buenas tardes, muchas gracias. Buenas tardes. Boa tarde. Boa tarde. Muitas graças aos organizadores desse encontro. E felicitações a todos os estatísticos por seu dia. E então, acá 15 minutos eu havia preparado quando estava sendo a organização de minha exponência, não tinha em conta que só teria 15 minutos, então em algum momento vou tomar empréstimo acá a lógica do temporal de minha companheira. Primeiramente, creio que nós vamos a ter acá um grande consenso de que a produção de dados estatísticos em geral para toda a população, dados econômicos, dados sobre qualquer aspecto da vida social será uma tarefa fácil de ser obtenida. Aún mais será também a construção de categorias étnicas ou raciais, porque acá nós outros, quando falamos de categorias étnico-raciais, nós outros estamos falando de categorias que são relacionais, que são categorias situacionais, e muitas vezes nós outros mesmo acá, na manhã, e a hora, e nesse momento, mira como nós outros às vezes começamos falando uma coisa e um pouco sem perceber nós outros vamos falar de outra muito ligeiramente. Por exemplo, é fácil começar a falar sobre estatísticas raciais e em pouco tempo começar a falar sobre identidades e ao mesmo tempo começar a falar sobre a construção das identidades nacionais, que identidade nacional é um problema da política, da ciência política, é um problema antropológico. Então esses debates estão um pouco mesclados. Então, se acá nós outros vamos a tentar, assim, como ser uma boa definição de população afrodescendente? Bueno, vou começar a plantear acá algumas ideias. Pessoas com origem ancestral no continente africano subsaariano, sem o período colonial, selos de migração recentes. Pessoas de rasgos físicos de alguma forma cercanos a de pessoas nascidas no continente africano subsaariano, considerando a diferente nível de mestiçagem. Pessoas identificadas cultural, religiosa, política ou socialmente com coletividades de origem africanas ou africanas da diáspora. Mas essas definições acá de afrodescendentes são definições que todavia não vão elas podem ser hechas. Creio que cada um de nós outros podemos fazer acá um exercício para añadir outras possibilidades analíticas, pero nosso principal problema é como essas definições de população afrodescendente podem ser utilizados no interior de um sistema censal. E aqui nós outros vamos a nos encontrar com outros tipos de problemas, porque se de um lado é possível ser uma definição de população afrodescendente, não é uma coisa tão difícil assim, é um pouco mais difícil quando nós outros vamos a pensar como esses sistemas vão entrar nos sistemas, essas classificações vão a ser incluídas nos sistemas censais. Nós outros sabemos que na América Latina, a professora Cláudia falava muito pertinentemente sobre essa questão. Nós outros sabemos que na América Latina é possível que nos sistemas de classificação étnico-racial as pessoas podem serem subidas ao longo de subida, ou mesmo ao longo das gerações, pessoas negras e não negras ao mesmo tempo, dependendo dos contextos onde estão localizados. Então, é importante ter em conta que quando nós falamos vamos construir a categoria afrodescendente em um sistema censal, nós outros estamos de alguma maneira deturpando aspectos da realidade. E será impossível que seja diferente, porque um censo não vai poder incorporar todas as perspectivas e as construções subjetivas de um ser humano. Então é necessário também que nós outros tenhamos alguma modéstia em relação a do que estamos falando. Se estamos falando de sistemas censais, vamos falar de uma categoria que é rígida, fixa. Pero se estamos falando de relações raciais ou étnicas, vamos falar de relações que são dinâmicas, situacionais, relacionais. Então, teremos acá um problema epistemológico aqui de fundo, porque teremos categorias que são necessárias que sejam fijadas e, por outro lado, relações sociais que não são tão fijas assim. Então, quando falamos sobre problemas censais para a definição da população afrodescendente,
É necessário ter em conta essas questões sociais mais de fundo. E em termos das categorias de classificação, o primeiro problema que nós outros podemos recordar é que os sistemas podem ser basados em sistemas de heteroclassificação ou de autoclassificação. E aí acá algumas vantagens, algumas desvantagens da utilização de cada um deles. Por que o sistema de autoclassificação é o melhor sistema para a produção de dados estatísticos para os grupos raciais? Por uma razão que não é técnica, uma razão que é política. Porque as pessoas têm o direito de se auto-identificarem. Mas isso não é uma expressão que se resume em si mesma. Porque há uma experiência internacional que todas as vezes que o Estado ha tentado impor sobre as pessoas, sobre os indivíduos, sistemas de classificação racial ou étnica, ha hecho com intenção de produzir controle social, controle político, controle demográfico e controle sobre recursos naturais. Então, essa é a questão, é o direito das pessoas se reconhecer. E isso não é uma questão, mesmo que tecnicamente alguém chega cá e abre, então, pero quando outra pessoa lhe mira, ela vai saber melhor que tu mesmo quem tu és. Não é verdade. Pode ser. Se empeço a falar que sou um oriental, talvez alguém, não me parece. Pero o que é mais importante é que essa definição não é técnica, é política. Por outro lado, também é necessário saber que se é bem verdade que a base dessa questão é política e, portanto, o direito das pessoas ao autorreconhecimento é nossa base, esse mesmo sistema de autorreconhecimento vai também trazer alguns problemas, que são problemas também que são de natureza cultural, política, técnica, porque essas questões estão todas involucradas em alguma medida. Então, quando nós falamos que as pessoas têm o direito de autorreconhecimento, é necessário também reconhecer que na América Latina, para não falar do mundo, as pessoas vão se autorreconhecer em interior de um sistema ideológico que cria estigmas sociais para pessoas de pele escura, que têm determinados rasgos físicos ou que têm determinadas vinculações de natureza cultural ou identitárias em relação a determinadas coletividades. Que muitas vezes muitos podem pensar, não, quando habla rasgos físicos, negro, quando habla de identidades culturais, indígenas. Sim e não. Porque muitos indígenas que não vivem mais em suas comunidades ancestrais, vivem na cidade, são discriminados como descendentes de indígenas. Porque muitos afrodescendentes que também têm vínculos culturais e que é necessário tê-las em conta, como tu vai poder olvidar, por exemplo, as populações como os mesquitos de Nicarágua ou os garífunas. Então é necessário ter em conta todas essas questões. Pero o problema principal é o hecho de que, muitas vezes, o direito ao reconhecimento e as ideologias racistas, que são muitas vezes muito fortes nas sociedades, levam aos indivíduos a ter vergonha de si mesmo. E isso vai acabar se passando nos sistemas censários. E qual a consequência? A consequência será a sua enumeração. E qual a consequência da sua enumeração? Serão dois. Primeiro, uma consequência da sua enumeração será que um determinado grupo da população vai reforçar sua invisibilidade. E a invisibilidade que é um problema político. Dois, a sua enumeração de uma determinada população pode subestimar as brechas existentes entre os diferentes grupos. E isso vai reduzir a capacidade desses grupos por lutarem por recursos públicos, por lutarem por políticas públicas. Então, esse é um problema que é necessário levar em conta quando nós outros pensamos em termos das estatísticas. Outros problemas também que eu penso que é necessário ter em conta quando falamos de estatísticas raciais em contexto de países latino-americanos. Talvez minha companheira já que está com a pantalla deve estar um pouco louco, não sabe de onde eu estou. Como havia dito acá, do que tenho a falar, se vou a seguir acá, é impossível, vamos quedar aqui uma hora falando. Então, por isso agora, creio que devo estar em lá 8, 9, questões adicionais para o problema.
Questões que são problemáticas também quando pensamos em populações de sistemas censales em países da América Latina. Já havia falado da ideologia racista que está presente em nossas sociedades e das ideologias da mestiçagem, que dialoga com essas ideologias racistas. Dialoga muitas vezes porque tenta negá-las e dialoga porque muitas vezes, em seu nome de um projeto de mestiçagem, termina justamente reforçando as perspectivas racistas. Porque a perspectiva, porque a lógica, porque eu venho de um país que é uma democracia racial. O Brasil é uma democracia racial. Ora, eu posso fazer todas as considerações positivas e negativas sobre esse conceito de democracia racial, mas não posso fazer por uma questão de lógica formal. Democracia, se é racial, estou no interior de um sistema ideológico racializado. E no mesmo vai se passar quando nós outros falamos de mestiçagem, porque mestiçagem só faz sentido se penso em termos que há raças, que há uma sub-raça, uma sobre-raça, uma raça universal, raça fora, raça. E como a professora Cláudia falava, esse é o nosso problema. Esse é o nosso problema. Pero ao mesmo tempo, essas construções que são cheias de trampas todo o tempo, vão nos criar algumas dificuldades quando vamos a pensar em termos dos sistemas, dos sistemas classificatórios. Em Brasil, há uma palavra chamada moreno, assim como também se passa em outros países. Em Brasil, não tenho dúvida que moreno vai a ter uma expressão muito ampla, que pode caracterizar diferentes tipos de pessoas. Não é o problema da palavra em si mesmo. O problema é que se tu inclui esta palavra em um sistema censal, o que você vai passar? Tu vai incluir na mesma categoria pessoas distintas, e se meu objetivo é fazer análise sobre desigualdade, não vai ser possível, porque aquela categoria não é uma categoria que seja definível de uma maneira que me permita ser esse tipo de contabilidade. Então, isso é um problema. Questões adicionais para também, porque haciendo na comparação entre sistemas censales em países latino-americanos, muitas vezes é possível verificar que alguns países só fazem a pergunta para os indivíduos que são considerados grupos minoritários, que não se passa cá em Peru. Alguns outros países, e com todo respeito, eu não quero falar mal de nenhum, nem criticar nenhum, só sendo assim, muito general, nem sequer vou dar exemplos nesse sentido. Pelo que se passa quando eu classifico solo, tu és indígena, tu és afrodescendente, tua família és, tu está considerando que os outros grupos não têm etnia, não têm maneira de reconhecimento. Não sou brasileiro, não sou negro. Tu és negro ou és brasileiro? Não, eu sou brasileiro. Então eu não vou falar que sou negro, vou falar de meu país, não é assim que as estatísticas brasileiras funcionam, mas só para evitar que isso venha a criar alguma controvérsia desnecessária. Então é muito importante que quando a pergunta étnica seja produzida, que toda a população seja censada. E se é um direito lá do reconhecimento, os brancos terão esse direito. As pessoas que são identificadas com o patrimônio nacional mais amplo terão esse direito, assim mesmo como os indígenas, como os afrodescendentes. E isso é uma questão também muito importante, porque muitas vezes a sua enumeração se passa justamente porque tu só não vai fazer a pergunta para os grupos que são considerados alvos de sua investigação, pero não serão feitos para pessoas em geral, e isso também vai generar sesgos para uma determinada investigação. Mira, muita coisa para falar, muita coisa. Por favor, vamos para as considerações finais. É impossível. Me gostaria de falar muitas coisas sobre por que necessitamos de estatísticas raciais, mas eu creio que isso já ha sido suficientemente comentado em outras apresentações. Considerações finais. Em geral, as variáveis étnico-raciais e dos sistemas censais são aptos a ser da medição das desigualdades e brechas em las condições socioeconômicas dos grupos étnico-raciais. Pero isso é necessário que, para que os sistemas censais sejam efetivamente capazes para produzir essa medição, é necessário que as metodologias sejam bem construídas e que nós outros tenhamos condições de fazer uns sistemas que vão dialogar com os patrões culturais de cada sociedade.
Muitas vezes as pessoas se quedam muito preocupadas em compreender quem são os afrodescendentes e os indígenas. Nós outros vivemos em sociedade onde as ideologias de mestiçagem são fortes. Então é necessário ter em conta que uma parcela da população será discriminada, pero não vai se reconhecer nem como afrodescendente, nem como indígena. E outra vez mais, vou dar exemplo no meu país, Brasil. As 5 categorias raciais em Brasil: branco, preto, pardo, amarelo, indígena, e português agora: branco, preto, pardo, amarelo, indígena. E os pretos e os pardos são os considerados afrodescendentes em nossos estudos. Pelos pardos, muito dificilmente vão se reconhecer como negros. Pelos pardos têm condições de vida muito semelhantes a dos negros. Basado na experiência brasileira, eu posso garantizar que a contabilidade desse grupo pardo é muito importante para medir a desigualdade. Não vai medir critério de identidade, mas vai medir desigualdade. E se é isso que nós outros estamos na busca, então queda-se aqui minha sugerência que os sistemas censais em todos os países da América Latina tenham condições de fazer boas metodologias para trazer esses grupos que não vão se reconhecer como afrodescendentes, que não vão se reconhecer como indígenas, mas serão tratados como tal, nos sistemas censais. Então, isso é uma questão importante. E muitas vezes também, nós outros temos que ter em conta que censos, muestras, registros administrativos dificilmente serão capazes de explicar variável discriminação. Uma coisa é desigualdades, brechas. Outra coisa é discriminação. Eu he tentado entrar em um banco e não me deixaram entrar, he tentado entrar em uma boate e não me deixaram entrar. Discriminação. Um censo não vai ser, é impossível que um censo haja perguntas sobre discriminação. Então, por isso é muito importante que às vezes nós outros tenhamos também pressupostos para fazer investigações específicas, como hemos hecho em Pérola. Aquela investigação que ha sido hecha acá também em Peru, onde foram hechas perguntas específicas sobre patrões de desigualdades e de relações interraciais. Como hemos hecho também em Brasil, agora nosso órgão de estatística, IBGE, em 4 anos atrás, 3 anos atrás, ha produzido uma investigação específica, chamada PSER, Pesquisa de Percepção Étnico-Racial, outra vez em português. Então, isso é uma coisa que também pode ser importante para a construção de sistemas estatísticos. Reconhecer os limites da estatística é muito importante para que podamos fazer boas estatísticas. Então, é necessário que os sistemas sejam sensíveis para os padrões culturais da sociedade. É necessário que as estatísticas sejam sensíveis para os padrões de relações intersubjetivas que estão presentes em cada sociedade, que são irreprodutíveis em outra sociedade. Não posso chegar cá com o sistema brasileiro e apresentar esse sistema como se fosse o melhor sistema. É melhor para o Brasil, não é melhor para o Peru. Não tenho dúvida que Peru vai ter seu próprio sistema. Mas é importante que esse sistema tenha a capacidade de reconhecer as especificidades de cada situação para que os dados sejam minimamente confiáveis. Outra questão que também penso que é muito importante: as estatísticas étnicas jamais serão boas estatísticas se as estatísticas em geral também não forem. Porque é impossível ter boas fontes de dados estatísticos para afrodescendentes, blancos e indígenas se os dados estão todos cheios de sesgos, cheios de problemas na construção. Por isso que é muito importante também que todo o tempo os órgãos de produção de dados estatísticos estejam abertos para o diálogo. E também para também que tenham pressupostos que lhes permitam fazer buenos trabalhos. E também creio que é muito importante que em nossa avaliação que seja importante que reconhecer que quando nós outros incluímos uma determinada variável étnico e racial interior de um sistema censal, isso é uma decisão, acima de tudo, política, e essa decisão política deve ser levada em sua consideração.
esse é o movimento atual que os países da América Latina fazem para a introdução da variável étnico-racial nos seus sistemas censários é coerente com o processo de redemocratização dos países da região. O Estado autoritário não pode ter estatísticas, essas estatísticas, quando produzidas, devem ser controladas só por um pequeno grupo de tecnocratas, porque Estados autoritários não podem ser controlados, não podem ser transparentes. Estatísticas, quando a sociedade civil tem acesso a elas, é uma ferramenta de monitoreio das políticas do Estado. E quando essas estatísticas incorporam a variável étnico-racial, isso é uma ferramenta que permite a grupos historicamente discriminados mecanismos de empoderamento, seja por el lado da visibilidade estatística, seja pelo lado da luta por ampliação em los espaços decisórios de toma de decisões públicas, de pressuposto, e quem vai ser os beneficiários do pressuposto público. Desafortunadamente, meu amigo Martins, eu he feito uma apresentação totalmente diferente do que pensava ser, porque realmente era impossível. Eu tinha questões que são de uma complexidade que são muito grandes. Pero me quedo muito contente, porque é a terceira vez que em 3 anos que eu venho acá em Lima para fazer esse debate com vocês. E eu me pongo muito contente com vocês avançaram, a qualidade da discussão. Me recuerdo que, não me recuerdo do sítio, creio que 3 anos atrás, Grade estava fazendo uma atividade, e creio que vocês estavam bem no começo do debate, que eu traria para cá algumas reflexões bem rasas, por assim, e agora já percebo que há uma outra qualidade da discussão, da maneira como as coisas estão caminhando acá. Então, e também vou falar muito bem dos órgãos de produção de dados estatísticos que é acompanhado na manhã acá, Panamá, do México, do Bolívia e algum outro país, agora México, e também BID, que nós outros hemos podido acompanhar também a evolução, porque nós outros sabemos que é difícil, Todas as pessoas que estavam acá na manhã falando da produção de dados em seus países, nós outros estamos assim reconhecendo a dificuldade que é a produção para chegar a buenos resultados. E não há problema se os resultados desse momento não são tão buenos quanto seria de nossos sonhos. O mais importante é perceber que há uma vontade, há uma gana comum, compartilhada em toda a região latino-americana para produzir um resultado comum. Isso é uma coisa histórica. Isso é algo que nós outros devemos sempre prestar atenção. Me orgulha muito de fazer parte de uma geração que está fazendo parte de um movimento que cria transformações, câmbios sociais efetivos na região. Pode parecer um problema somente estatístico, mas sabemos que as estatísticas estão muito politizadas e no suposto sentido. Isso é uma coisa interessante. Mas eu creio que uma outra invitação, que eu prometo, nem sequer vou alterar essa ponência. Então, eu creio que Grade, PUC, INEI, há muitas instituições, as organizações do movimento negro colombiano, muitas aqui vão me invitar para estar aqui outra vez, e eu vou então poder dar-me classe como havia pensado no começo. Mas eu reconheço que o problema de tempo é muito grande.